a gente poder fazer os nossos convidados responderem. Eu vi que tem muita gente, para minha surpresa, de segurança pública. Sejam bem-vindos. Então, eu vou começar aqui com a Níger. A Níger, fala um pouquinho da tua história com gamificação e como é que surge isso tudo. Boa noite. Eu sou professora Níger Capano, sou professora da Rede Municipal do Rio, e essa história começa em 2016, com uma capacitação que nós tivemos na escola, né, fornecida pela prefeitura. A professora Gisele, ela coordenava a GIT, na época, que era a Gerência de Inovação e Tecnologia, e ela levou para a nossa escola um grupo que levou várias experiências de metodologias ativas, e eu me identifiquei muito com a gamificação, porque eu comecei a ver que era algo, né, que sempre foi algo que eu gostei muito, né, de jogos e de elementos de jogos que eu poderia levar para a sala de aula para motivar os meus alunos. E com isso eu comecei a estudar mais um pouco sobre e comecei a aplicar a gamificação nas minhas aulas, nas minhas eletivas, né? A Níger é professora de inglês, caso vocês não saibam, do ensino fundamental aqui da Prefeitura do Rio, né, Níger? Isso. E o Tiago, a gente trouxe aqui duas disciplinas completamente diferentes. Tiago vai falar um pouquinho da história dele, mas Tiago é professor de matemática. Exatamente. Boa noite a todos e todas, mais uma vez. Sou o professor Tiago Fortunato, como a Gisele falou, sou aqui também da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. No momento eu estou atuando na Escola de Formação de Professores Paulo Freire, que eu orgulho muito, que fez 10 anos no dia 9, e é um espaço muito bacana que eu tenho o prazer de trabalhar aqui. Também sou professor do município de Niterói, onde eu leciono para turmas do ensino fundamental, né? E, enfim, estou aqui para trazer um pouquinho dessa experiência, um pouquinho dessa história e algumas dicas, né, algumas sugestões para que os professores e futuros professores, e também quem queira trabalhar com gamificação, possa ter algum recurso, né, para poder fazer e ajudar nesse tipo de atividade. Perfeito. Gente, olha, eu estou olhando aqui os comentários. A Felícia Bic, ela acha que não pode ficar até o final porque ela está sem luz. Aqui no Rio está uma ventania danada, né? Então ela está sem energia elétrica e ela está dizendo que a bateria dela está em 52%. Felícia, nós estamos torcendo aqui para que volte a energia elétrica para que você fique com a gente até o final. Bom, então vamos falar de gamificação. A gamificação é uma metodologia ativa que muita gente confunde. Muita gente acha que eu já trabalho gamificação porque eu levo jogos para dentro de sala de aula. E não é bem isso, né? A gamificação, assim como toda metodologia, ela tem pontos, ela tem regras, ela tem normas. E o ideal é que cada professor estude um pouco cada metodologia dessa e faça suas adaptações e também entenda que nem toda metodologia vai funcionar para toda a turma. Mas eu queria falar um pouquinho dessa coisa da metodologia da gamificação. Não é só trabalhar com jogos, aliás, não é trabalhar com jogos, muitas vezes você pode gamificar sem exatamente trabalhar com jogos. Você pode dar um exemplo de gamificação, Thiago? Beleza, vamos lá então. Um exemplo que eu vou trazer que não tem o jogo como principal, vou dizer assim, atributo, mas uma atividade que eu planejei, inclusive, para fazer hoje, e aí ia trazer alguns registros para vocês, mas choveu, e aí vocês veem, né, para vocês verem, né, que a chuva acabou atrapalhando o meu rolê com os alunos, porque era uma atividade de caça ao tesouro dentro da escola, que é uma atividade que eu já tinha planejado. E aí ela era através dos QR Codes, né, que é uma atividade que eu também já me inspirei com a Níger, também o professor Rafael Costa, mandar um abraço para ele também, que foi um professor que também acho que já esteve até aqui, né, trabalhando, trazendo essas experiências. E aí é uma atividade mais simples, um pouquinho, não envolvia muita tecnologia, apesar de a gente falar de QR Code, mas a ideia era literalmente espalhar dicas pela escola, até para que eles pudessem circular pela escola, né? E trazer um pouco desse ambiente do caça ao tesouro com dicas para que eles construam
atividades de matemática. No meu caso, né, que sou professor de matemática, era uma atividade para falar um pouquinho sobre expressões algébricas. Então, um tema tão, assim, né, às vezes pesado, a gente começar trabalhando no quadro, com aqueles exemplos todos e tal. E aí tinha uma jogada que era o seguinte: nem todos os alunos precisavam seguir o mesmo caminho, né? Que cada dica ia levando eles, ou cada grupo de alunos, para um caminho diferente, e eles montariam expressões de maneira diferente também. E aí eles perceberiam que, mesmo com as mesmas palavras, a gente poderia montar expressões completamente diferentes na matemática, porque a ordem faz uma diferença, né, dependendo de como que você monta essa expressão. E eles perceberiam, primeiro, como é importante essa ordem da escrita, e também tudo isso ia desembocar, né, em outras atividades que eles estarão fazendo, né, que hoje não deu para fazer, mas amanhã eu estou sentindo que vai dar sol e essa atividade vai rolar e vai ser ótima. E aí cada um deles eles vão completando uma tabelinha que a gente tem, e eles vão colocando os pontos que eles vão ganhando ali. Esses pontos, gente, eles não trocam por necessariamente nenhum prêmio, algo assim, um chocolate ou meio ponto, alguma coisa do tipo. Eles vão, na verdade, customizando o avatar que eles já construíram, que é uma outra parte da gamificação que a gente tem, e eles vão ganhando as gemas que vão ajudando eles nas próximas atividades. Então, cada gema dá um poder diferente para ele. Então, esse ambiente, né, do poder que cada personagem num jogo pode ter, né, que cada personagem vai criando a sua história dentro do jogo, e aí para cada próxima atividade, se ele tem determinadas gemas, né, eu tinha até algumas aqui, mas não está aqui à mão no momento, mas são geminhas de cores diferentes, e aí eles podem ter a ajuda de uma calculadora de uma atividade, ou então pode dar uma olhada no livro, ou dar uma olhada nas atividades passadas. Cada um constrói a sua vantagem para as próximas atividades, a partir dessas gemas que eles vão coletando através dos pontos que eles têm. Então, basicamente é isso. É uma atividade que envolve pouca tecnologia, né? Apesar de usar o celular totalmente offline. Depois, se tiver um tempinho, eu vou deixar a dica do site onde a gente faz os QR Codes offline, para que eles consigam captar os textos das dicas, e a partir daí eles vão seguindo nessa trilha dentro da escola e fazendo essas atividades e ganhando seus pontinhos para irem ganhando seus poderes específicos, né, dentro das próximas atividades de matemática. Sim, perfeito. Tiago, já pode deixar a sua dica no chat privado, que a Milena vai colocar lá no chat do YouTube para todo mundo ter acesso, e no último bloco você vai poder falar. Então, só para resumir um pouco do que o Tiago falou, trabalhar a gamificação é trazer as estratégias de game para dentro da sala de aula. Isso começa lá atrás com o pessoal do marketing, quando eles queriam fidelizar um cliente. Então, as empresas aéreas são um grande exemplo disso, né? Elas gamificam a sua experiência. Então, você compra uma passagem, você ganha pontos. E aí você vai somando esses pontos e você pode trocar por outras passagens ou numa loja virtual da empresa. Então, você vai mudando de fase. Você é cliente azul, daqui a pouco você é cliente safira, daqui a pouco você é cliente diamante. Então, essa coisa toda de botar fases, da pessoa monitorar a sua evolução no jogo, né, na missão, ela já é gamificação, mesmo que você não tenha trazido um jogo para a sala de aula. Então, essa é a dica. E, principalmente, não necessariamente você precisa de tecnologia. Agora a gente vai passar para a Nígia para ela contar também uma história de gamificação na prática que ela tenha feito e que não necessariamente envolva um jogo, né? Só para a gente ter exemplos práticos para isso. Mas antes, deixa eu fazer. A Ana Carolina, ela escreveu aqui que gamificação é uma ótima proposta para o avanço da educação na sala de aula e torna as aulas bem mais dinâmicas. Verdade, Ana. É uma realidade. Como a Níger falou, a gente já descobriu há algum tempo. Em 2016, a gente foi fazer uma formação lá na escola da Níger e a gente contaminou a Níger aí com essa coisa da gamificação das metodologias. O Tiago também já foi meu aluno, mas a gente vai aprendendo. E a Níger, ela vai contar a experiência dela, de como é que ela gamificou as turmas dela de inglês. Então, pode falar, Níger. Boa noite, novamente. Então, eu tinha uma disciplina na escola que era uma disciplina eletiva, e a partir dessa disciplina
eu decidi fazer com que ela fosse totalmente gamificada. O nome da disciplina, da eletiva, era The Game Club, em inglês, porque eu sou professora de inglês e a maior parte das atividades eram feitas em inglês, mas deu tão certo que a gente começou a fazer atividades com outras disciplinas também. Primeiramente, eu dividi os alunos da disciplina em 4 grupos, e cada um dos grupos montou um avatar, né? Montou um nome, e eles, aqueles grupos ali, eles competiam entre si, e tinham pontos que até o final da eletiva eles acumulavam, e eles trocavam esses pontos. Aí eu já fui para a área da comida por chocolate, né? E, enfim. Mas assim, o que eu percebi é que, na verdade, eles não era o prêmio final que era o ápice, né, da eletiva, e sim, durante a eletiva, a competição entre eles. E a criatividade dos grupos, ela era a todo momento estimulada. Por quê? A princípio, eles criavam quizzes, né, e atividades em inglês. Só que eles começaram a pegar os conteúdos da escola, porque a eletiva ela era bem diversificada, né? Era 7º, 8º e 9º, e começaram a criar quizzes de ciências, matemática, e eu achei aquilo incrível, porque eu vi que eu não estava alcançando somente a minha disciplina, mas eu estava alcançando todas as disciplinas da escola. E com isso, eles primeiramente faziam isso tudo, né, no papel, e depois eles começaram, né, eu sugeri a eles a utilizarem o Kahoot, que é uma plataforma, né, de criação de quizzes. Então, aquilo tudo foi para o Kahoot, e outros alunos da escola, que não eram da eletiva, começaram também a participar. Então, assim, a gente não alcançou somente ali, né, aquela turma, aquele grupo de alunos, mas a gente conseguiu alcançar além disso. E o mais bacana é que eles, na época, né, 2016, o Kahoot estava no começo, então tudo ali era em inglês. Então, eu ainda conseguia fazer com que eles aprendessem inglês na criação dos quizzes que eles tinham criado no papel. E o mais impressionante foi justamente isso. O decorrer da eletiva foi tão bacana que, no final, quem ganhou, quem perdeu, né? Porque, na verdade, assim, o fair play também é muito importante, né, durante a gamificação. Já não importava mais, né? O que importava é que eles tinham aprendido a criarem os jogos, e eles tinham também ajudado os colegas da escola, e que agora eles estavam assim, todo mundo queria aprender com eles como criar jogos no Kahoot, no Purpose Games, né? Então, assim, foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Isso foi uma das experiências, né, com gamificação, mas assim, eu até hoje, né, utilizo esses elementos de gamificação com eles, e é como a Gisele falou, a gamificação ela é diferente da aprendizagem baseada em jogos, né? Eu ainda também utilizo ela, né, a Game-Based Learning, né, que é a aprendizagem baseada em jogos, em sala de aula. Hoje, por exemplo, eu estava dando aula de projeto de vida, e eu sugeri a eles, quem tinha jogo da vida em casa,
levar para a aula, para eles entenderem o que é a vida mesmo ali na prática, né? Porque parece que não, mas o jogo da vida, ele é assim, uma teoria da preparação da tua vida, né? É igual The Sims, né? The Sims, exato. Ainda vou fazer isso com eles, calma. Mas, assim, é isso aí. Aí eles adoraram jogar jogo da vida, aí já proporam. Professora, vamos fazer um jogo da vida nosso? Eu falei, opa, vamos fazer um jogo da vida. Então já vai ser, agora não vai ser mais o digital, vai ser o tabuleiro agora. A gente vai criar lá na escola. Mas, legal. assim, é muito bacana porque eles estão começando, e principalmente esses alunos que vieram de pandemia, né? Estão vindo para a sala de aula muito assim, tá tudo muito novo ainda. Esses, por exemplo, que eu tenho lá, 7º e 8º, que estão no 9º, e agora que eles estão experimentando mesmo a escola, né? Então, assim, vai ser um treinamento. E é muito gratificante. Quando você pega a gamificação, você pega esses elementos e leva, né, seja para a sala de aula, né, seja para um treinamento, você consegue ver resultados. E os resultados, eles são bem, né, tão Anísia, vivos. eu vou te pedir para fazer igual o Thiago, escrever no chat privado o Kahoot e o Purpose Games para que todo mundo tenha acesso e a Milena possa colocar ali no chat. Eu também vou colocar aqui, como o Thiago falou do QR Code, né, que também foi uma atividade que eu fiz com eles lá em 2016, dentro dessa eletiva. Eu vou botar também o link aqui do YouTube do meu canal, que tem como fazer atividade. Tá? Perfeito. Vou também botar aqui. Perfeito. Bom, a Anísia e o Thiago falaram um pouquinho de como é que eles trabalharam gamificação na prática, né? E que a gente lembra que gamificação não é trazer o jogo para a sala de aula. Eu só vou dar um exemplo. No ano 2000, mais ou menos 2009, 2008, eu peguei uma turma de 6º ano, 608, muito difícil, em Costa Barros, e era uma turma que tinha uma certa dificuldade de engajamento, de querer participar. E aí eu já tinha tentado tudo, sou professora de ciências, e um belo dia eu lendo um livro de marketing sobre gamificação, eu falei, gente, tá aí, vou usar técnicas de marketing para fisgar essa galera. E aí eu pensei na gamificação, e aí, como a realidade da maioria das escolas, não tinha internet, não tinha nada, né? Como é que a gente vai fazer gamificação? Bom, eu pedi aos alunos que cada um criasse o seu avatar. O que é avatar para o professor que está aí, não é gamer, não conhece a gente? Avatar é como se fosse um personagem que você usa para estar dentro do game. Então, cada um escolheu o seu avatar, desenhou numa folhinha o seu avatar e colocou o nomezinho do seu avatar. E eu usava esse nomezinho de avatar para fazer a chamada. Cada aluno na minha aula virou aquele avatar. E aí eu não dava mais tarefas, eu dava missões. Então, eu não tinha computador, não tinha nada, e as missões nada mais eram do que lições de casa ou de aula. E que eram missões que valiam o que eu chamava de ponto ou bônus. E aí todos os alunos queriam participar e eu botava um mapão, né, com quantos pontos cada um conseguia, quantas estrelas cada um conseguia, e à medida que ele acumulava um determinado número de pontos, ele ia para outra fase, e nessa outra fase ele tinha bonificações, assim como o Thiago falou, que ele, né, podia trocar pontos por poder usar calculadora, etc. Então, a gente também tinha isso. Cada fase passada, ele ganhava algum bônus com isso. Isso é uma estratégia de jogo. E veja bem, não usei internet, não usei videogame, não usei nada. Eu só usei mesmo o engajamento da estrutura de game, que é ter um avatar, que é ele monitorar a evolução dele no processo, ter missões, você é o mestre do jogo, você distribui missões. Então, até aquele aluno que era mais fraco, que não estava alfabetizado, eu distribuía missões para ele. Olha, missão bônus para você conseguir mais pontos, você tem que ir na aula de reforço à tarde. E qual foi a surpresa quando a professora da aula de reforço de português falou assim, o que você está fazendo? Fulano está vendo toda a aula. E ele pede para eu botar aqui que ele veio avisar você, porque aí valia um ponto para ele. Então,
é o engajamento. A gamificação está diretamente ligada ao engajamento e ao aluno entender qual é a trilha dele, né? Como é que ele está evoluindo nesse processo. Bom, aqui o Paulo César pergunta se dá para trabalhar com aluno autista. Olha, os autistas adoram gamificação. A gente tem uma amiga em comum, né, Tiago e Anígia, que ela tem filhos autistas e que ela usa também muita coisa da gamificação com eles. Então, é uma estratégia ótima. Inclusive, ela esteve na Ler, apresentando um jogo que ela fez com PowerPoint e foi bem interessante também. Sim, perfeito. O trabalho dela é bem bacana em relação a isso. O Paulo César está perguntando se é possível trabalhar na alfabetização. Em qualquer momento, Paulo, porque é uma estratégia de engajamento. Então, a gente tem no nosso DNA a questão da competição. Não é competir só entre os outros, não. O ser vivo, ele compete por comida, por território. Isso está muito dentro da gente. E quando a gente é levado a competir com a gente mesmo, onde a gente possa olhar a nossa evolução, porque isso é metodologia ativa, isso faz com que o aluno tenha motivação, que ele está evoluindo, ele está acumulando estrela, ele está acumulando PIN, então ele quer ir adiante, ele quer avançar no jogo, porque é como se fosse a sala de aula virasse um jogo, né? Então, voltando agora aqui, porque a gente tem tempo, né? Aí eu tô vendo que tem muita gente legal assistindo, a Gilmarta, da Escola Tagore, está aqui com a gente. Que interessante, hoje se curte tantos jogos, é uma maneira de manter o interesse. Sim, mas não necessariamente, Renata, que fez essa pergunta, a gente precisa trabalhar com jogos. Eu vou pedir que o Tiago, ele fale um pouquinho de como é que ele planeja essas aulas gamificadas. Se ele lê algum livro, ele pode dar dica de algum livro, ou de algum site que ele siga, ou de um youtuber que ele siga também, além do canal da Nígia que ela já deixou aqui. Então, Tiago, fala aí um pouquinho, dá umas dicas, como é que você prepara a aula. Bem, um dos canais de YouTube que eu recomendo é da Anígia, que está aqui, da Juligel também, da Juliana, que é super fera também nessa área. Power Gel, exatamente. E aí, bem, acho que no planejamento ele pode ter duas vertentes, eu trabalhei de duas maneiras diferentes. Uma que é baseado um pouco em jogos que são mais universais possíveis, que são aqueles que são de fácil entrada e que também promovem muitas possibilidades de sucesso. Ou seja, o jogo ele não pode ser nem tão fácil que se torne sem graça e também nem muito difícil que se torne impossível de você avançar. Quando a Gisele fala, por exemplo, que eu tinha atividades para alunos que também estavam ainda, né, na questão da alfabetização, é essa personalização, que também tem tudo a ver com metodologia ativa, que é você entregar para o aluno e dar uma oportunidade de sucesso, porque isso também engaja. Né? Sempre comento que os alunos, quando olham, às vezes, uma conta de matemática, eles falam assim, caramba, eu sou burro, eles usam essa expressão muito forte, né? Eu não consigo, eu sou, né? E o fulano que consegue é esperto. E aí, só que quando eles conseguem fazer aquela mesma conta, eles também viram e falam, caramba, eu sou o gênio, né? Eu sou o melhor do mundo. Então, essas oportunidades de sucesso são muito importantes. Então, acho que sempre, ao planejar essas atividades, pensar num jogo, de preferência que você tenha alguma familiaridade, que você veja que há uma conexão entre os seus alunos, então conhecer os estudantes, o que eles estão jogando, o que eles conhecem de jogo também é muito importante para tentar fazer esse elo da melhor forma possível. Mas conhecer o jogo também que você está montando, ou a estrutura de jogo que você está pensando, né? O game design que a gente fala, mas que não tem segredo nenhum, é você pensar exatamente qual vai ser a estrutura de pontos, recompensas, aquilo que vai gerar o engajamento, aquilo que vai fazer com que o aluno continue jogando, né? Que a gente fala que é o flow, que é quando o aluno está ali e ele nem vê a hora passar, ele está ali preso naquele desafio. Quando a gente está também jogando algum jogo, a gente fica ali, às vezes, horas, perde a noção que a gente está envolvido. Então, pensar como que você pode envolver esse aluno nessa atividade. Por exemplo, quando eu coloquei a atividade do lado de fora, era justamente para isso, né? Para fazer com que o aluno saísse daquele espaço que ele já estava acostumado e que ele pudesse ter um real desafio, mas dentro do espaço que ele conhece. Então, era difícil achar os QR Codes, mas era um lugar que ele conhecia. Então, tem esse equilíbrio entre o difícil, né, o desafio, mas também que ele consiga progredir dentro do jogo. Então, acho que é importante. E também, outra coisa legal, essa questão de deixar o aluno personalizar e escolher caminhos
as duas formas, né? Como a Gisele falou, o avatar, a Nígia também falou, e também personalizar o caminho. O quanto você puder deixar esse caminho livre, né? Que ele possa, não, eu quero começar por aqui, eu quero começar de outra forma, né? Vários pontos de entrada. Eu acho que isso é legal porque também trabalha quando você tem turmas heterogêneas, né? Você tem às vezes alunos que já estão desenvolvendo muito bem aquela atividade aquela habilidade que você quer trabalhar, e outros ainda estão num estágio diferente, anterior, enfim. Então essas possibilidades na hora do planejamento são importantes. Eu vejo como muito importantes, né? Então acho que é isso, né? As ideias de planejamento são mais ou menos nesse sentido. Perfeito. Só para acrescentar aqui, a Ana Carolina, ela está dizendo que em estágio supervisionado do professor Arthur e da coordenadora Rosângela, eles trouxeram a proposta de gamificar os planos de aula. Olha, Ana Carolina, eu gostei muito da ideia, depois você divide comigo, eu vou deixar aí os meus contatos, quero muito conhecer a iniciativa, deve ser bem bacana. Ela falou que, inclusive, ela já aprendeu a usar o WordWall. Muito legal, né, Carolina? Eu acho que a ideia é essa mesmo. O Júlio está falando que, além de dinamizar, promove a interatividade, que é a palavra-chave. Na verdade, a gamificação, a palavra-chave é engajamento e personalização, porque você pode distribuir missões, né? De acordo com o nível do aluno, como o Thiago falou, de turmas heterogêneas. Mas vamos passar agora para a Nígia. Nígia, como é que você faz seu planejamento e que dicas você dá quando o professor for fazer o seu planejamento de gamificação para suas turmas? Eu super apoio o que o Thiago falou em relação a você levar em consideração o aluno. Porque e até a Gisele abriu a live falando sobre isso, né? Que a gente tem que colocar o aluno no centro do processo da aprendizagem, né? E muitas vezes a gente planeja de forma que a gente pensa muito na gente, né, e no conteúdo. E eu sempre estou conversando com os alunos. Hoje foi até engraçado. Eu acabei de sair de uma aula e um aluno me perguntou assim: professora, 5 coisas que você gosta. Eu falei: gosto de falar. Uma delas é falar. E assim, eu converso muito com eles. Então, a partir do que eles conversam comigo, eu tento planejar as minhas aulas para que atenda aquela necessidade, né? Ontem mesmo eu estava numa aula de projeto de vida e eu tinha planejado um vídeo, sabe, super bacana para eles depois debaterem, conversarem. Eu vi que, assim, para mim o vídeo era muito legal. Quando eu comecei a passar, eles olharam para mim assim, caramba, nada a ver. Aí parei e falei, epa, vamos lá, gente, não está funcionando não. O que vai funcionar? Vamos conversar? Sentei e comecei a falar. A partir dessa conversa, veio a ideia do jogo da vida. Então, assim, é isso. A gente precisa... O ponto-chave, assim, pelo menos para mim, é pensar, né, priorizar a necessidade deles. E aí, a partir disso, você já tem ali o ponto de partida para o engajamento. Né? Que, se ele se interessa por aquele assunto, por aquilo ali, ele vai, né, engajar. Então, e a Gisele perguntou assim, um youtuber ou algum livro, né? Eu gosto muito do Vitor Prado. O Vitor, né? O Vitor. Então, Vitor Prado, ele é um rapaz assim que já ofereceu capacitação para a gente. Né? Ele é designer de games, exatamente. E ele tem um Instagram que eu sigo e que eu acompanho muito, né, as dicas dele, converso muito, gosto muito do trabalho dele, já levei ele para a escola e, assim, despertou muito também interesse nos alunos. E eu agora também estava conversando com os alunos a respeito de que a vida é um RPG, né? Então, assim, são os elementos. A vida é um RPG. A Gisele falou de missão, né? A gente tem uma missão, na RPG a gente tem uma missão. A gente
precisa de pessoas do nosso lado para cumprir aquela missão, a gente precisa de um objetivo. Então, tudo isso a gente também coloca no nosso planejamento, né? Como professor, como trainee, enfim. Então, assim, essas são as dicas, né? Levar em consideração para quem você está planejando, para que você obtenha engajamento, procurar o Vitor Prado também, que é muito bom, as dicas que ele dá, a For Games, né? For Games Brasil, eu acho, depois eu posso botar aqui no Instagram, e pensar também em elementos dos jogos, né, que você pode trazer e que você pode comparar com a vida dos alunos, que isso vai trazer, com certeza, um êxito muito grande. Perfeito, Anígia. Isso vem de encontro aqui à pergunta da Lê Cláudia, né? A gamificação dá para trabalhar a evolução de aprendizagem com curso técnico perfeitamente, Lê. A Anígia acabou de falar de projeto de vida, de como é que você constrói a sua trilha de conhecimento. O Tiago também falou de personalização. Então, o que eu sugiro é que a gente aprenda um pouco de metodologia, mas estudando, não pega assim uma coisa no ar, sabe? Estuda um pouco, lê um pouco, acompanha esses youtubers. Olha, o Vitor Prado aí, que é uma dica que a Anígia deu, super vale a pena. Ele é um menino muito, menino mesmo, tá? Ele é um menino muito talentoso, ele dá dicas ótimas, uma ótima sugestão, Anígia, inclusive. Gente, a gente está partindo já para o nosso final aqui de live, mas a live também é sobre Experience Learning. E eu queria perguntar aqui, antes de começar a falar de Experience Learning, se o Tiago e a Níger conhecem a Experience Learning. Ó, que pergunta agora, hein? Desafio. Conhecem? Não. Não, Gisele, não conheço, não. Já vem ela com as novidades. Vim aqui também para... Eu fiquei assim, eu até li, tá? Confesso que eu não conhecia quando Gisele botou de Experience Learning. Então, vamos falar um pouquinho de Experience Learning. E eu estou vendo aqui que o nosso amigo professor Leandro Nascimento, fera em gamificação também, está aqui nos assistindo. Mas vamos falar de Experience Learning. A Experience Learning é uma metodologia ativa também, muito pouco conhecida, porque ela é muito recente. Ela começa em 2007 a ser elaborada, mas ela só vai para o papel em 2015. E ela é uma metodologia brasileira, de uma escola chamada Perestroika do Sul. Essa escola ela é baseada em inovação. Então, dela saíram grandes nomes que muitos de vocês conhecem. O Murilo Gun, ele era da Perestroika, então ele dava aulas na Perestroika. O comediante Nando Viana, da Culpa do Cabral, ele ainda dá aula na Perestroika, um dos fundadores, inclusive. E a Perestroika, ela trabalha cursos corporativos e ela criou essa metodologia, depois eu vou deixar também ali o link para que vocês conheçam a fundo a metodologia deles. Mas a metodologia é baseada em 4 pilares da educação, que é aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver e aprender a ser. Então, a partir desses 4 pilares, eles desenvolveram vários pontos. É uma metodologia. Por que eu falo que a gente precisa estudar bastante essa questão da metodologia, né? Porque às vezes a gente ouve o galo cantar e não sabe onde e acaba implementando uma coisa de maneira superficial. E a Experience Learning, como o nome diz, ela é uma experiência de aprendizagem baseada mesmo em experiências. E eles têm nada mais, nada menos que 23 pontos organizados em grandes módulos, que é conteúdo, forma, emocional e estrutural. O conteúdo, que é o que você vai ensinar, a forma, que é como você vai ensinar, o emocional envolvido nisso, porque é uma experiência, e a estrutura, que tem muito a ver com personalização. Então, essa é a Experience Learning, mas agora eu vou falar da prática, para vocês sentirem como é legal. Eu venho utilizando o Experience Learning desde 2016, eu adaptei nas minhas aulas, mas eu vou dar um exemplo. Um dos pontos, desses 20 e tantos pontos que tem lá, é o check-in e o check-out. Então, toda a aula da Perestroika, que é baseada na metodologia da Experience Learning, lembrando que vocês podem ir lá copiar, adaptar, porque eles licenciaram numa Creative Commons, que é uma licença aberta, tá? Então, o que é o Experience Learning? Então, vou dar um exemplo de um dos pontos, que é check-in e check-out.
Então, eles trabalham muito com aula remota ou com educação corporativa, e já que tem tanta gente da segurança pública, eu vou dar até um exemplo de segurança pública de um curso que eles fizeram muito interessante. O check-in é mais ou menos você usar uma atividade para que aquele aluno entre na aula. Então, vamos imaginar que a gente está aqui no curso de licenciatura, nessa live, então está todo mundo ainda pensando no trânsito, na falta de energia elétrica, no vento, mas tu quer que o cara venha com você. E olha que difícil, você está competindo com várias distrações. E aí eles têm a história do check-in, que é quando você chama o cara para dentro da tua aula. Então, eu vou dar um exemplo de check-in que eu uso. Quando eu começo lá as minhas aulas, videoaulas de licenciatura, eu falo assim: tudo bom, gente? Vamos começar nossa aula e a nossa chamada vai ser diferente, o nosso check-in vai ser diferente. Eu vou pedir que vocês me indiquem um filme que tenha a ver com essa disciplina e me digam por quê. Naquele momento, o cara tem que parar o que ele está pensando, porque ele tem que pensar num filme para te dizer e tem que dizer por que aquele filme tem a ver com a disciplina. Então, naquele momento, ele já esqueceu que a energia está acabando, que o vento está ali e tal. Então, ele já entrou na aula. Olha que legal. Então, isso dá para fazer no presencial? Dá. Vou dar um exemplo. A aula presencial que eu dei outro dia, eu pedi para cada aluno, vamos fazer chamada. Eu quero que vocês me digam aí uma música, me citem uma música, e por que essa música tem um link com essa disciplina. Cara, já parou, já pensou, peraí, que música eu vou falar? E por quê? Né? Então, você já parou, já entrou na aula. E o que é o check-out? É quando o cara percebe que está terminando a aula e ele faz um resumo de tudo que aconteceu para sair daquela aula. E o check-out, geralmente, é uma atividade parecida, que eu digo assim: olha, Tiago, Anísia, eu quero que vocês me indiquem aí um filme e me digam por que esse filme te lembra a aula de hoje. Ou melhor, me diz uma frase ou uma palavra que resuma a aula de hoje, por quê? Então, tu já tem que parar e pensar, peraí, o que a aula de hoje foi mesmo, hein? O que nós falamos? E aí você já fez ali o resumo, pá, resumiu a aula e agora eu posso sair da aula. Quer dizer, eu entendi tudo que aconteceu, né? E já estou saindo. Então, esse é um dos pontos da metodologia Experience Learning. Check-in e check-out. Então, percebam que eles não usaram nada além da cabeça. Baseado em neurociência, são experimentos que eles colocaram em prática e são muito legais para você utilizar em sala de aula. Então, dá um Google aí, eu também vou deixar aqui no chat privado para que a Milena coloque para todos vocês, porque eu acho que vale a pena vocês conhecerem, principalmente que, como ele está em licença aberta, vocês podem utilizar, fazer adaptações, e dei um pulinho lá, dei um Google lá na Escola Perestroika, porque tem muitas coisas legais, eles estão sempre fazendo live também, são interessantíssimas. Então, eu dei só um exemplo, tem outras atividades, vou dar um exemplo de segurança pública. Um dos exemplos que eles dão foi um curso que eles foram oferecer para a Polícia Federal do Brasil, lá em Brasília. E aí eles estavam lá e eles queriam impactar, porque eles diziam que tinham já feito algumas pesquisas e as pessoas estavam muito desanimadas desses cursos de segurança pública, sempre a mesmice. E aí era um curso para pessoas da Polícia Federal. E aí o professor se vestiu, assim, meio que desleixado, entrou falando assim, bem ralé, como se ele fosse, tipo assim, um policial daqueles que acabou de entrar na polícia militar. Chegou, tava falando, não sei o que. E aí ele viu e ouviu as pessoas se entreolhando e falando, pô, peraí, o que eu vim fazer aqui? O cara tá aqui falando, não sei o que, de blitz, não sei o que. E naquele momento todo mundo ficou com mal-estar, até o momento que ele brincou e falou assim, gente, é uma brincadeira, eu só queria ver a reação de vocês. Naquele momento todo mundo, não, porque eu estava pensando isso, porque eu estava pensando aquilo. Aí ele falou, todo mundo estava pensando em quê? Porque o nosso pensamento aqui hoje é segurança pública. Então a gente vai deixar tudo que a gente está pensando e vai focar hoje no que a gente vai falar que é segurança pública. E o que foi aquele momento que ele chama de o impacto, né? É você chegar na sala de aula e não ser o que você imaginou. Opa, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Então, é um dos pontos também. Lembrando que lá eu falei que é conteúdo, que é o que você vai ensinar, a forma, como você vai ensinar, o emocional, que é mexer com o emocional da pessoa. E, finalmente, a estrutura disso. Então, o check-in e o check-out, eles traduzem muito isso, né? Mexem com a questão da emoção e tal. São estratégias bem simples que valem a pena vocês conhecerem. Então, trouxe mais uma novidade aí
que é o Experience Learning. E eles promovem experiências, vou dar um exemplo de educação infantil. Eu uma vez dei uma aula para educação infantil, que não é o que eu faço, não sou professora de educação infantil, mas eu queria falar das estações do ano. Então, também promovi uma etapa de Experience Learning, que é uma aula experiência. Então, eu botei uns difusores com cheiro de rosas, vendei os alunos, coloquei a música Primavera de Vivaldi, entrei com todos eles e perguntei assim para eles: quando vocês ouvem essa música e sentem esse cheiro, qual das estações do ano que vocês lembram? Aí eu botei lá um desenho do inverno, verão, outono, primavera. Ah, professora, eu acho que é primavera, que eu senti cheiro de flor. Ah, eu acho que é primavera, porque essa música parece... E aí a gente foi discutindo sobre isso. E aquilo fica... Quando a gente revela que é a primavera, o que é aquela música, o que é aquele cheiro, esse cheiro é o cheiro de rosa. Essa música, o cara que fez essa música pensou, né, nas flores da primavera. Então, aquela experiência fica, porque ela foi sensorial. Ele sentiu o cheiro, ele ouviu a música, ele estava vendado, ele experimentou sensações, mexeu com a emoção dele. Então, dificilmente ele vai esquecer aquela experiência. Porque lembrando que a gente aprende pelo prazer, mas também pela frustração, já dizia Lacan. Então, experimentem lá o Experience Learning, deem uma olhada, eles têm todos os passos do Experience Learning e eu sei que vocês vão amar. E só para finalizar, eu agora vou pedir para o Tiago e depois a Níger falar das conclusões, de que sugestões eles dão para quem está querendo começar a trabalhar com gamificação e se despedir, claro, porque a gente já está chegando aí, faltando 10 minutos, tá? Vamos lá, Tiago. Bem, então, primeiro, se eu pudesse compartilhar depois a tela um pouquinho, eu queria responder uma pergunta que um professor colocou a respeito de aplicativos, né? Eu sou um cara que gosto muito de tecnologia, né? Adoro e sempre estou tentando me atualizar. E esse site aqui é um site que eu uso, eu queria deixar essa dica, para quem quiser entrar nesse universo, uma parte mais tecnológica, tá? Esse site chama-se Geniali, está aqui no cantinho. Vou deixar o link para vocês aqui no chat, para que vocês conheçam. E é uma ferramenta muito interessante para quem quer criar algo mais tecnológico. Então, isso aqui foi, por exemplo, uma atividade que eu coloquei de revisão, que eu tinha uma dificuldade de trabalhar com a sala de aula invertida, com alguns alunos, porque eles não se sentiam motivados com todas as atividades que eu fazia. Então, motivação, lembrei logo de gamificação. Então, por exemplo, essa atividade que eu criei é a partir de um layout que já existe. Então, eu criei aqui uma introdução simples, os personagens que eles poderiam escolher, isso tudo aqui muito tranquilo, para quem já conhece Canva e PowerPoint, é bem parecido. Ele poderia escolher aqui uma missão, e no final das missões ele ia respondendo perguntas normais de matemática. Então, isso tudo aqui, gente, tá a maior parte pronta. Eu não sou do Geniali, não trabalho com Geniali, tá? Antes que alguém pense alguma coisa do tipo, mas até deixei algumas coisas vazarem aqui, ó. O level ainda está em inglês, mas eu mesmo fui editando as coisas que estavam aqui, e a partir daqui a gente vai marcando a alternativa e vai respondendo. Tem esse quê de jogo, esse jogo retrô, mas é uma atividade para a distância mesmo, né? Para os alunos se engajarem em concluir aqueles desafios. Então, foi uma forma que deu muito certo. Já deixei o link aí para vocês conhecerem. Genial é gratuito, tem muitos layouts de gamificação lá prontos. Enfim, e ele tem muito a questão do escape room, né? Que, por exemplo, essa atividade aqui, eu vou só terminar lá para vocês. A gente vai vencendo aqui os desafios, e aí, ao final de cada desafio, ele ganha um número que vai criar uma senha para ele sair, ele ganhar, para ele até mostrar depois para mim. Eu sempre pedi para os alunos, manda um print para mim do que acontece quando você ganha todos os chefões, que é para ver se o aluno realmente foi, né, e até o final. E fica como desafio das questões que a gente fez para ele. Então, o professor, acho que era o Kennedy, pediu uma sugestão de aplicativo. Eu recomendo bastante o Geniali, acho que é bem interessante para quem quiser criar esse tipo de tecnologia mais desenvolvida, né? Fica essa dica para vocês. E, enfim, agradecer mais uma vez estar aqui com vocês, só gente que eu admiro bastante o trabalho. Essa iniciativa também muito bacana de aproximar, né,
todos nós aqui que estamos estudando, aqui que já estão no campo, quem está pesquisando também, isso é muito interessante, muito importante. Agradecer também, aprender um pouquinho sobre o Experience e Learning, que é bem interessante, gostei muito, vou me aprofundar, vou atrás também. E, assim, dicas, e sobre a questão que a Gi falou, perguntou, a respeito de por onde começar, né? Tem professores que conseguem gamificar o bimestre inteiro, o ano inteiro, a sala de aula inteira, enfim, há muitas possibilidades. Mas para quem nunca fez, eu recomendo começar por uma atividade. Planeja uma atividade para o mês que vem. Aquela atividade vai ser uma atividade diferenciada, ela você vai planejar, ouça o seu aluno, no momento que for fazer uma diagnose, até deixa a sua diagnose mais interessante, coloca lá uma pergunta, que jogos que você gosta de jogar, que jogo de tabuleiro você já jogou, isso tudo são informações que você pode utilizar para frente, né, para você construir essa relação do jogo com os seus estudantes, né? Então, descobrir o que eles estão jogando, isso não é tão difícil, que às vezes a gente pega até eles no celular, né, jogando, e às vezes no corredor, enfim, às vezes até na sala de aula, mas tentar usar esse momento para, você joga esse jogo, que interessante, como é que ele funciona? E talvez tentar, agora não é o momento mais, tentar usar essa informação, esse momento de às vezes, de conflito, trazer para o lado positivo e tentar captar o máximo de informações dos seus estudantes, tá? Então, é isso. Prazer estar aqui. Estou sempre à disposição. Enfim, boa noite a todos. Obrigada, e não vai embora não, que tem aqui umas perguntas. Você acabou respondendo a pergunta da Licansan, queridos, a gamificação tem limite, você pode fazer... Na verdade, a Licansan já respondeu, você pode gamificar a sala de aula inteira, você pode gamificar algumas atividades, você pode gamificar uma parte do submestre. Uma avaliação. Ela não tira o aluno da realidade, porque você é o mestre do jogo. A Nígia estava falando sobre projeto de vida. Quando você fala no jogo de realidade, muitas vezes é esse jogo que vai trazer o aluno para a realidade. Lembrando que você é o mestre do jogo, né, Tiago? Outra dica legal que o Tiago deu foi do Geniali, que ele não serve só para fazer esse game, não. Ele é uma espécie de Canva, né? Melhorado. Então, assim, quem não conhece o Geniali, ele dá para fazer até plano de aula, dá para fazer uma série de coisas que o professor adora, entra lá, que é bem legal mesmo. Mas, voltando aqui, olha, tem gente que já falou que fez check-in, que adorou a história do check-in. Gente, mas dá uma olhada lá, a ideia é trazer coisas novas, é falar de prática e ensinar a pensar, né? A gente deveria mesmo estar trabalhando a questão do pensar. Então, a ideia é sempre essa. Marcos Bastos dizendo que a metodologia maravilhosa, que deixa o aluno mais interessado. Quem já trabalhou com gamificação sabe que é mesmo assim, né? A gente sempre está à procura de coisas novas e para motivar os nossos alunos, porque tem cada vez ficado mais difícil, porque a gente compete o tempo todo com distrações mais interessantes, como o Tiago falou, o celular, por exemplo, né? Então, é bem bacana. A Rosa Cristina, que é professora de ciências aposentada, minha colega, diz que já fez muita coisa legal, mas não sistematizou. Uma coisa bacana é começar a sistematizar. Escreve artigo, escreve relato de experiência para os congressos. Faz isso, professor. Faz parte também de melhorar a nossa escrita, de pensar sobre a nossa prática. É importante. Mas eu vou deixar agora a bola com a Nígia, que ela vai falar um pouquinho dessas dicas que ela dá para quem está querendo começar a gamificar. Então, e se despedir. Então, vai aí, Nígia, mas todo mundo aguardando aí que tem mais perguntas. A dica que eu dou para quem quer começar é entender que não existe idade para gamificar. Eu hoje estou no Fundamental 1 com crianças do primeiro ano, né, 6, 7, e até o 9º ano. E eu procuro utilizar elementos de gamificação para gerenciar minha sala de aula. Então, por exemplo, a partir do momento que né, no caso dos mais velhos, eles entram na sala, e dos mais novos eu entro na sala. Então, eu procuro criar uma rotina com eles, onde o objetivo final deles é conseguir a recompensa. E qual é a recompensa deles? Às vezes ouvir música, às vezes jogar os jogos que eu deixo na sala de aula, que eu levo para a sala de aula. Eu tenho roda de leitura, então também levo muitos livros para a sala.
Então, e alguns eu só deixo eles lerem depois que eles fazem as atividades. Então, assim, essa é a recompensa, né? E como a Gisele falou, eu sou a mestra do jogo. Então, eles têm que fazer o que eu estou pedindo para eles fazerem. Porque se ao final eles não completarem o desafio, eles não têm o jogo, eles não têm a música, eles não têm a leitura, né? Que eles querem fazer assim mais livre. Então, o que eles procuram? Gerenciar o tempo, o tempo, né? Os tempos. Eu boto no quadro, olha, a gente tem 20 minutos para a gente fazer aqui essa leitura, aí depois a gente tem esse tempo aqui para a gente fazer o exercício, e aí quando um percebe que o outro não está conseguindo, faz assim, pô, cara, peraí, calma, eu vou te ajudar. E aí vai lá ajudar o colega. Então, é exatamente isso. Eles começam a estar mais juntos, e isso é algo que, agora aqui pensando, ajuda muito também nesse retorno da pandemia, né? Porque eles tiveram muito tempo separados, aula online, enfim, isolados em casa. Então, hoje, eles precisam aprender a se ajudar. E o jogo, a gamificação, ela faz muito isso com o aluno, né? Com quem quer que esteja experimentando. Porque você precisa ajudar aquela pessoa a superar o desafio. Aquilo, está caindo do penhasco, então vou lá, vou ajudar, porque ele vai me ajudar lá na frente. É isso que eles fazem. Então, exatamente, procurar isso, né? Ter um objetivo, ter uma recompensa ao final, que quer que seja. Procurar desenvolver as habilidades deles com bastante calma, que isso vai fazer com que eles percebam que eles estão cada vez indo mais à frente, cada vez melhorando mais, então motiva. E eu acho que é isso, basicamente. Assim, as dicas que eu dou para quem está começando é seguir isso. Né? E estudar, né? E estudar, exatamente. Os elementos. Estudar não significa que você precisa entrar no curso completo, não, tá, gente? É estudar, ler, que todo mundo é um pouco autodidata, né? Eu estou vendo aqui que a Rafa, estou escrevendo sobre o meu trabalho no Geniale. Olha, muito legal, um quiz de astronomia. Parabéns, Rafa. A Lani está falando que adorou a aula e as dicas, que ela já anotou tudo para trabalhar lá com os alunos dela. Lucy Guimarães, adorei essas práticas, super boas de fazer na sala de aula, muita gente escrevendo aqui que gostou das dicas. E eu acho que é isso. A gente está finalizando aqui. Eu vou pedir agora para os nossos convidados deixarem os seus contatos. Quem quiser ainda seguir a gente aí nas redes sociais, fica à vontade. O meu e-mail vai estar escrito aí, mas é biologa.gisele@gmail.com. Então, estou esperando, inclusive, a experiência lá de gamificação do estágio, tá, gente? Fiquei interessada muito. Se quiserem trocar ideia, também podem me mandar e-mail. E, além disso, estou lá no Instagram com @GiseleCordeiro2006. Segue lá no Instagram. Quando terminar a live aqui, vou fazer um videozinho lá. E agora eu vou deixar a bola aí com a Nígia, primeiras damas, Thiago, para deixar as redes sociais dela, e depois o Thiago. Foi muito bom, adorei a experiência aqui, estar com vocês, conversar. Vou deixar aqui, eu deixo aqui no chat, Gisele, as redes sociais. Pode falar e pode escrever ali no chat privado que a Milena coloca lá para todo mundo no YouTube, tá bom? Então, assim, meu YouTube é Aníger Capano, meu Instagram é @teacheranigercapano, e eu também tenho um Instagram que é o educa.e.inspira, que tem algumas dicas lá sobre gamificação, sobre metodologias ativas. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser entrar em contato, pode entrar por lá também, pelo Teacher Aníger Capano, que eu tenho o maior prazer em ajudar, em compartilhar, em aprender também.
Muito obrigada, boa noite para todos e todas e um abraço. Vai aí, Tiago. Bem, gente, também queria agradecer mais uma vez, Zélia, a todos os responsáveis, coordenadores, enfim, a todos que ficaram com a gente até agora. Espero que tenham gostado. Para mim foi realmente muito bom, também aprendi bastante. Essas trocas são sempre muito importantes. Estou deixando aí no link o meu Instagram. Quem quiser mandar alguma pergunta, quiser saber mais também a respeito de alguma coisa que talvez ficou faltando aqui, pode entrar em contato sem problema nenhum, tá legal? E eu li um comentário, Gisele, que falou assim, a gamificação não pode deixar o aluno isolado num mundo diferente. Eu achei isso legal, porque se a gente conseguir colocar ele nesse nosso mundo, né, que é o mundo do conhecimento, o mundo da interatividade, das trocas, de aprender com prazer, então é esse mundo que eu gostaria de trazer meus alunos todos os dias. Então, acho que com essa reflexão que a própria pergunta já trouxe, que é uma possibilidade da gamificação, queria me despedir, dar boa noite a todos e estou à disposição sempre que vocês quiserem, precisarem, tá bom? Trocar uma ideia, estamos aí. Agradeço a todos, inclusive aos meus colegas mediadores que estavam ali, eu vi Marilson, Marcelo, muito obrigada pela colaboração e todos os ouvintes. Professora Florence, você gostaria de encerrar? Sim. Bom, primeiramente quero agradecer por esse bate-papo incrível que tivemos aqui, dicas valiosas da Aniger, do Tiago. Quero agradecer imensamente por vocês terem aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente hoje falando sobre esses temas tão importantes, trazendo a experiência de vocês de sala de aula, compartilhando essas dicas, essas práticas. É sempre muito importante, né, que a gente possa compartilhar o conhecimento. Eu quero agradecer imensamente a Milena, que está sempre aqui com a gente nessa mediação, na preparação, o canal Eureka. Inclusive, gente, se inscrevam aí no canal para participar, assistir todas as lives e as atividades que são promovidas também pelo canal. Quero agradecer aos nossos convidados, à mediação, a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora, alunos, alunas, estudantes, tutores. Um especial abraço para toda a nossa equipe de Prática de Ensino 2, que esteve aqui com a gente no chat, interagindo, respondendo. É sempre um prazer estar aqui com vocês nessa atividade. E acho que é isso. Agradecer é o mais importante aqui. Foi muito bom mesmo, mais uma vez um evento com uma excelente participação, né, do público aqui, vários comentários interessantes, né, que enriquecem aqui o evento e a fala de vocês. Queria dizer para quem está assistindo aqui que eu coloquei todos os links na descrição do vídeo. Então, todos os links que os professores indicaram, os contatos, os arrobas, está tudo aqui na descrição do vídeo, porque depois o chat não fica, né? Então, quem estiver assistindo isso aqui depois, é só acessar aqui a descrição do vídeo, que tem todas as indicações. Fiquem à vontade aí para descobrir esse mundo da gamificação do Experience Learning. Lembrando que a gente tem uma playlist de prática de ensino aqui no canal também, então se inscrevam aqui no canal e acessem os vídeos antigos de todos os eventos que a gente tem feito de prática de ensino durante esse tempo, né? A gente começou na pandemia, mas agora a gente não vai parar mais, não. Quero muito obrigada a Débora também, desculpa, Milena, agradecer imensamente a Débora por estar aqui com a gente, toda essa live, para ser mais inclusiva. Muito obrigada, Débora. Com certeza. Obrigada, Débora. De nada. Obrigada. Então, agora a gente vai encerrar e até a próxima. Não esqueçam que a gente tem um evento aqui no canal de novo na quarta-feira, semana que vem. Um abraço, pessoal. Boa noite.